Meu nome é Madison Carter, e eu tinha 30 anos quando minha mãe cancelou minha festa de aniversário, apenas 3 dias antes da comemoração. Não porque alguém estivesse doente, não porque tivesse acontecido alguma emergência, mas porque minha irmã mais nova, Jenna, tinha criado mais uma crise, exatamente no momento em que toda a atenção finalmente seria voltada para mim. Vamos cancelar sua festa, minha mãe disse assim que atendi o telefone. Fiquei em silêncio. Na bancada da minha cozinha, garrafas de vinho ainda estavam fechadas. 40 cartões personalizados aguardavam ao lado dos convites. Eu já tinha pago o restaurante, contratado um fotógrafo e organizado o transporte, para parentes que prometeram comparecer. Pela primeira vez em muitos anos, aquele seria um dia especial para mim. O que aconteceu dessa vez? Perguntei. Jenna brigou com o namorado. Ela está arrasada. Claro, ela sempre estava. Sempre que algo bom acontecia comigo, algum desastre misterioso surgia na vida dela. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu pai. Você é a forte da família. Vai entender. Eu odiei aquela frase, porque ela sempre significava a mesma coisa. Significava que eu precisava abrir mão de alguma coisa. Minha formatura, minhas conquistas, minhas oportunidades, meus sonhos. Tudo para que Jenna pudesse ser salva mais uma vez. Quando ela foi expulsa da escola, usaram dinheiro reservado para mim. Quando acumulou dívidas, esperavam que eu ajudasse. Quando fracassava, eu precisava sacrificar alguma coisa para compensar. E sempre existia uma justificativa. Você é forte. Mas naquela tarde algo dentro de mim quebrou. Não discuti, não implorei, não tentei convencê-los. Apenas desliguei o telefone. Olhei para toda a decoração espalhada pela casa. As flores, os presentes, as mesas reservadas. E percebi que estava cansada. Cansada de esperar que minha família me escolhesse. Naquela mesma noite, tomei uma decisão. Transferi a reserva do restaurante para uma instituição de caridade. Cancelei tudo. Arrumei uma única mala. Retirei meu dinheiro das contas que meus pais podiam acessar. E comecei a dirigir. Meu destino era uma antiga casa à beira de um lago que pertenceu ao meu avô Frank, o único membro da família que nunca me tratou como uma segunda opção. A viagem durou 4 horas. Durante todo o caminho, meu telefone não parava de tocar. Minha mãe, meu pai, Jenna. Mas eu ignorei todas as ligações. Eles acreditavam que eu voltaria em alguns dias. Achavam que eu pediria desculpas. Achavam que eu aceitaria ficar em segundo lugar mais uma vez. O que eles não sabiam era que meu avô havia deixado muito mais do que uma simples casa. E escondido entre os documentos daquela propriedade existia um segredo capaz de destruir tudo o que minha mãe construiu durante anos. Quando cheguei à casa do lago, já era noite. O lugar parecia exatamente como eu lembrava. Silencioso. Afastado da cidade, protegido por árvores enormes que cercavam toda a propriedade. Mas algo estava diferente. A luz da varanda estava acesa. Parei o carro imediatamente. Meu avô Frank havia morrido 8 meses antes. Então quem estaria ali? Por um segundo, uma parte infantil de mim imaginou que ele estivesse me esperando. Mas quando saí do carro, um homem de terno escuro apareceu na porta. Madison Carter? Assenti. Sou Harold Green, advogado do seu avô. Meu coração acelerou. O que está fazendo aqui? Harold respirou fundo. Seu avô pediu que eu estivesse aqui quando você completasse 30 anos. Franzi a testa. Como assim? Ele acreditava que você viria para esta casa exatamente depois do seu aniversário. Aquilo não fazia sentido. Como alguém poderia prever algo assim? Mas quando entramos no escritório de Frank, comecei a entender. Tudo estava exatamente como ele havia deixado. Os óculos repousavam sobre a mesa. Um livro permanecia aberto. E uma fotografia minha aos 17 anos ocupava o centro da estante. Nenhuma foto da minha mãe. Nenhuma foto da Jenna. Apenas eu. Harold colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Seu avô pediu que eu entregasse isso a você. Abri lentamente. Era o testamento. Nas primeiras páginas, tudo parecia normal. Mas então encontrei meu nome. E continuei encontrando. Página após página. A Casa do Lago. 32 acres de terra. Participações empresariais. Investimentos. Contas bancárias. Tudo estava em meu nome. Não em nome da minha mãe. Não em nome da Jenna. Em meu nome. Isso é impossível. Harold balançou a cabeça. Não é. Ele então abriu outra pasta. E foi ali que minha vida mudou pela segunda vez. Durante quase 2 anos, minha mãe administrou temporariamente a herança. E durante esses 2 anos, enormes quantias de dinheiro desapareceram. Transferências, saques, pagamentos suspeitos. Tudo registrado como manutenção da propriedade. Mas a verdade era diferente. O dinheiro pagou o aluguel da Jenna, suas dívidas, viagens de luxo, projetos fracassados, compras caras.
e até uma reserva para um casamento que nem existia. Mais de $400 mil haviam desaparecido. Senti meu estômago afundar. De repente, todas as peças começaram a se encaixar. Todas as vezes em que eu perdi oportunidades. Todas as vezes em que Jenna recebeu ajuda. Todas as vezes em que minha mãe me pediu para ser compreensiva. Aquilo nunca foi apenas favoritismo. Era um sistema. Um plano. Uma vida inteira construída para beneficiar Jenna às minhas custas. Então Harold me entregou um envelope. Na frente dele havia apenas uma frase escrita à mão. Para Madison, abra somente quando descobrir a verdade. Reconheci imediatamente a letra do meu avô. Com as mãos tremendo, abri a carta. E a primeira linha fez lágrimas surgirem nos meus olhos. Madison, se você está lendo isto, significa que sua mãe escolheu sua irmã mais uma vez. Segurei a carta do meu avô por alguns segundos antes de começar a ler. Eu já sentia que minha vida inteira estava mudando, mas ainda não sabia o quanto. A primeira frase me atingiu como um soco. Madison, se você está lendo isto, significa que sua mãe escolheu sua irmã mais uma vez. Fechei os olhos, porque ele estava certo. Durante 30 anos, a história sempre foi a mesma. Jenna cometia um erro. Minha mãe corria para salvá-la, e eu era quem pagava o preço. Continuei lendo. Frank escreveu que observava aquilo há anos. Ele percebeu que minha mãe não enxergava minhas conquistas como algo para celebrar. Ela enxergava minha força como uma ferramenta. Quanto mais responsável eu me tornava, mais ela tirava de mim, porque acreditava que eu conseguiria suportar. Enquanto isso, Jenna aprendia a lição oposta. Sempre que chorava, recebia atenção. Sempre que fracassava, recebia dinheiro. Sempre que criava problemas, recebia proteção. Então Harold colocou um notebook sobre a mesa. Há mais uma coisa que você precisa ver. Na tela havia dezenas de documentos. Extratos bancários, e-mails, mensagens, registros de transferências. Começamos a analisar tudo. E um padrão assustador apareceu. Sempre que algum documento importante exigia minha assinatura, sempre que um investimento amadurecia, sempre que meu avô marcava uma reunião sobre a herança, Jenna enfrentava uma emergência, um acidente sem boletim de ocorrência, uma crise financeira sem comprovantes, um problema médico sem diagnóstico, uma empresa falida que nunca existiu. Tudo seguia exatamente o mesmo roteiro. Então encontramos um e-mail enviado apenas 3 dias antes do meu aniversário. Meu coração disparou. A mensagem era de Jenna para minha mãe. Você tem certeza de que isso vai funcionar? A resposta veio poucos minutos depois. Ela vai ficar chateada, mas sempre volta. Depois que assinar os documentos, resolveremos o resto. Continuei lendo. E encontrei a frase que destruiu qualquer dúvida. Ela nem sabe que a empresa do seu avô pertence a ela. Fiquei imóvel. Minha própria mãe sabia que eu era a verdadeira proprietária. Sabia que a herança seria transferida para mim. E mesmo assim tentou me manter longe da casa do lago. O aniversário cancelado nunca foi sobre Jenna. Nunca foi sobre família. Nunca foi sobre preocupação. Foi uma distração planejada. Enquanto eu consolava minha irmã, minha mãe pretendia me convencer a assinar documentos que devolveriam o controle da herança para ela. Meu telefone começou a tocar novamente. Era minha mãe. Depois meu pai. Depois Jenna. Mas desta vez eu não senti culpa. Não senti medo. Não senti obrigação. Pela primeira vez em muitos anos, senti algo diferente. Liberdade. Porque finalmente compreendi uma verdade dolorosa. Eles nunca me colocariam em primeiro lugar, então eu precisaria fazer isso sozinha. E naquele momento tomei uma decisão. Eu não voltaria para casa como a filha obediente que eles conheciam. Eu voltaria preparada para revelar tudo. 6 semanas depois, voltei para a casa dos meus pais. Não porque estivesse pronta para perdoá-los, mas porque finalmente tinha todas as respostas. Minha mãe preparou um jantar como se nada tivesse acontecido. Havia um bolo sobre a mesa, velas acesas. Sorrisos falsos, e Jenna sentada exatamente onde sempre esteve, no centro de tudo. Por alguns segundos, quase parecia uma família normal. Então minha mãe colocou um documento diante de mim. Antes da sobremesa, precisamos resolver uma pequena questão relacionada à propriedade do seu avô. Ali estava, o verdadeiro motivo do convite. Nunca foi sobre meu aniversário. Nunca foi sobre saudades. Era sobre dinheiro. Abri minha pasta e coloquei vários documentos sobre a mesa. O silêncio tomou conta da sala. Minha mãe ficou pálida. Meu pai pegou os papéis com as mãos trêmulas. Extratos bancários, transferências, e-mails, registros financeiros. Tudo. $416 mil. Eu disse calmamente. Esse é o valor que desapareceu da herança do vovô. Ninguém respondeu. Então mostrei os e-mails. As mensagens entre minha mãe e Jenna. O plano para cancelar meu aniversário. A tentativa de me afastar da casa do lago. A estratégia para conseguir minha assinatura. Jenna foi a primeira a explodir. Você está destruindo nossa família por causa de dinheiro. Balancei a cabeça. Não. Vocês destruíram nossa família há muito tempo.
Minha mãe tentou se defender. Disse que estava protegendo todos. Disse que Jenna precisava de ajuda. Disse que eu era forte. Mas aquelas palavras já não tinham poder sobre mim, porque finalmente entendi o que forte significava para ela. Significava alguém de quem ela podia tirar tudo sem enfrentar consequências. Meu pai permaneceu em silêncio por muito tempo. Então olhou para os documentos e pela primeira vez enxergou a verdade. Anos de favoritismo, anos de mentiras, anos de sacrifícios exigidos apenas de mim. Naquela noite dei a eles uma escolha: devolver o que restava, renunciar a qualquer direito sobre a herança e admitir tudo oficialmente, ou enfrentar uma investigação completa. Minha mãe recusou. Jenna entrou em pânico. Mas eu não mudei de ideia. Dias depois, contas foram congeladas. Auditorias começaram. E o império de mentiras que minha mãe construiu, durante décadas começou a desmoronar. Meses mais tarde, transformei a propriedade do lago no projeto que meu avô sempre sonhou. Um retiro para artistas. Um lugar onde criatividade era valorizada. Um lugar onde ninguém precisava competir por amor. Hoje, quando olho para aquele lago, penso no que realmente perdi. Não perdi uma festa de aniversário. Não perdi dinheiro. Não perdi uma família. Perdi a ilusão de que um dia eles me escolheriam. E foi exatamente isso que me libertou. Porque às vezes a melhor decisão da sua vida não é permanecer, é finalmente ir embora. E nunca mais aceitar ser a segunda opção de ninguém.